promiscuidade de continuar acontecendo. Já volta a falar sobre esse assunto. Vamos com imagens ao vivo de Brasília. A ministra Carmen Lúcia fala agora sobre a segurança nas eleições. Estamos acompanhando uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleições, né? Vamos ouvi-la. Descobre que aquilo não passava de uma falsidade, na qual ele depois diz: eu não votaria se soubesse. O que nós temos que fazer é garantir que este tipo de situação não possa progredir, porque este é um dado que o mundo inteiro hoje olha com muito cuidado. Desinformação é um dado, a inteligência artificial é sim um dado novo que pode levar a uma transformação até de situações que o tempo todo fazem com que falsidades passem para todos nós como se fossem situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Portanto, nós temos que também garantir as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão, porque essa está garantida constitucionalmente e esta é base da democracia. E, portanto, neste quadro aqui é que nós temos que fazer com que haja planejamento das nossas ações, adoção de providências preventivas. Sempre me parece que a melhor alternativa para evitar uma desinformação que compromete de alguma forma a liberdade de cada um de nós é prevenir que não se chegue a acreditar, porque levar a um descrédito depois é a chamada verdade criada depois. Ou seja, há um fato, este fato é desvirtuado, é passado para as pessoas que recebem nas suas telinhas. Depois que ele acredita, vem alguém e diz que é mentira, mas pode ser uma narrativa igualmente falsa, e ele começa a duvidar de tudo. A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral que precisa de ser garantido, como eu disse, de maneira íntegra, de maneira tranquila, que isto não seja um momento de tumulto, de turbulência, menos ainda de violência, mas que seja um momento de novas escolhas feitas pelo eleitorado, de proposições apresentadas para o aperfeiçoamento das instituições, no mundo que nós precisamos de ter o direito ao sossego cívico, a não ter que desconfiar a cada minuto dos nossos representantes, das nossas juízas e dos nossos juízes, das polícias, para que a gente saiba que quem está na condição de servidor público está exercendo a sua atividade para servir como é do seu dever. Eu acho que por isso é que encontros como esse nos ajudam a repensar as nossas atribuições, a propor novidades no sentido de fazer com que questões apresentadas e que podem estabelecer qualquer tipo de dificuldade, problema, empecilho, seja devidamente superado, resolvido. E eu agradeço mais uma vez, doutor Andrei, a Polícia Federal, agradeço de uma forma muito especial a servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que são a excelência do que nós temos no Brasil em termos de servidores públicos, de uma dedicação, de um respeito institucional à cidadania, de um aprendizado permanente que fez com que nós saíssemos de fases históricas muito problemáticas, de um coronelismo que nós vimos no início do século XX, até o voto eletrônico seguro, transparente, auditável, conhecido, para que todas as pessoas saibam que aquela urna é uma relação exclusivamente, um toque exclusivamente da cidadã ou do cidadão com uma máquina, sem qualquer toque humano, sem qualquer interferência de internet ou de qualquer meio desta natureza que poderia intervir, para que a sua vontade prevaleça e então nós tenhamos a proclamação de resultados verdadeiramente legítimos, numa eleição na qual nós vamos ter a posição de pelo menos 6 votos,
Eu digo pelo menos porque em alguns locais se cogita de fazer consulta popular, consulta plebiscitária, são poucos lugares, mas existe até mesmo essa possibilidade. E, portanto, 6 votos que vão ser dados por cada eleitor a cada eleitor vão fazer com que as instituições principais do Poder Executivo e do Poder Legislativo brasileiro se renovem segundo a vontade do eleitorado brasileiro. E esse encontro tem exatamente a discussão sobre a segurança pessoal, como eu disse, social, política, com graves problemas ainda de criminalidade no Brasil, de criminalidade que pode querer e pode interferir no processo eleitoral, e é nosso dever prevenir, impedir de qualquer forma, para que não haja qualquer tipo de contaminação mesmo do processo, e não haverá, como não tem havido, e tudo isso com a atuação firme, segura, transparente, confiável da Justiça Eleitoral e das instituições parceiras, e para isso este encontro e o meu agradecimento por este encontro, especialmente aos tribunais regionais eleitorais, que são aqueles que trabalham o tempo todo também no mesmo sentido em cada unidade da federação, para que a gente tenha essas eleições e que o dia 4 de outubro, no primeiro turno, nós tenhamos um domingo de tranquilidades e alegrias cívicas que bem nós merecemos, e como eu sempre lembro do Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. Assim esperamos. Aí ouvimos a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, falando dos desafios do combate à desinformação e à segurança também nas eleições agora de 2026. São desafios muitos, né, Sakamoto? Tem os desafios. A inteligência artificial vem sendo colocada, é claro, com toda razão, como um grande desafio para as eleições, não só no Brasil, mas no restante do mundo, a partir do momento em que as plataformas digitais que operam, né, IA, disponibilizaram para o público ferramentas que são capazes de produzir vídeos e áudios com pessoas que existem, né, com figuras conhecidas, e muitas pessoas têm dificuldade de discernir entre o que é fato e o que é inventado. Essas plataformas, né, elas produzem vídeos gratuitos ou por um preço muito barato e colocam em xeque, na verdade, aquilo que é fato e o que não é. Está circulando, inclusive, na internet, vídeos mostrando pessoas, avós, pais, né, mesmo as famílias mostrando determinados vídeos para essas pessoas, as pessoas que não têm familiaridade com o IA, não têm familiaridade com determinados detalhes que podem até indicar que um vídeo é falso. Então, por exemplo, tem um vídeo que aparece o Lula batendo no Bolsonaro, né? Olha que loucura. E pessoas acreditando e revoltadas, que é um absurdo, que aquilo precisa acabar, etc. e tal. Ou seja, esse limiar do que é a realidade e do que não é, ela tá erodido, né? Num mundo em que vídeos de inteligência artificial acabam viralizando de uma forma muito fácil, e mesmo o vídeo como prova de algo ele perde força. Antes o vídeo era apresentado sempre como prova de alguma coisa, agora não. E aí, inclusive, tem coisas absurdas acontecendo. Nos Estados Unidos, o Trump ele tem usado isso. Vídeos reais de coisas que aconteceram são taxados de IA, né, exatamente para que políticos não saiam, não fiquem em saia justa. Fala, não, isso é mentira, é IA. E a pessoa acredita que é IA, apesar do vídeo ser verdadeiro. Agora, para terminar, só que a Carmen Lúcia foi muito feliz em levantar a questão da inteligência artificial. A gente tem uma necessidade grande de regulação de IA, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Brasil, Austrália, Canadá, União Europeia vem avançando nesse debate, não à toa. Tem apanhado bastante dos Estados Unidos, que fecham posição com os tech bro, com os bilionários da tecnologia. Só que eu estava conversando com uma pessoa, inclusive lá do TSE, que estava falando uma coisa que é o seguinte, tem que ficar de olho nas IAs, mas né, um desafio gigantesco não é a IA,
é a distribuição desse conteúdo das IAs. Porque uma coisa é você gerar esse conteúdo nessas plataformas. Num Vel 3 da Google, num Grok do Twitter, dos X e por aí vai. Outra coisa é como esse conteúdo fraudulento chega nas pessoas. E aí a gente volta para a boa e velha rede social. São as redes sociais que vão distribuir esse conteúdo mentiroso produzido via IA. Então, é a rede social ainda, porque senão você produz e fica só para você mesmo. Então, é esse conteúdo fraudulento que demanda a rede social para viralizar, ou seja, aplicativos de mensageria, WhatsApp, Telegram, Signal, redes sociais, Facebook, Insta, TikTok, X e por aí vai. Twitch, e por aí vai. Ou seja, o grande problema é saber se. E aí, com relação à questão dos aplicativos de mensageria, saber se os mesmos cuidados que não tinham sido aplicados em 2018 foram aplicados em 2022 vão continuar para impedir viralização de conteúdo manipulador no sentido de fraudulento. Eu não estou falando de impedir mentira e verdade e definir o que é mentira e verdade. Atenção, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto. Não estou falando isso. Eu estou falando de ter um sistema que garante e permite a manipulação do debate público, que é um pouco diferente. A gente pode até discutir sobre isso. A outra coisa ou seja, as mensagerias. A outra coisa é a rede social em si. E aí vem uma palavrinha mágica, Diego, que é algoritmo. O algoritmo é aquela fórmula que define o que cada um vai ver. Muita gente tem medo que os tech bros dos Estados Unidos, os bilionários, pela proximidade com Donald Trump, vão fazer que as eleições este ano em vários lugares do mundo sejam afetadas a distribuição de conteúdo mexendo no algoritmo. Ou seja, botar mais conteúdo contra determinada posição política e esconder determinado conteúdo contra determinada posição política. Isso aí pode acontecer no algoritmo. Então, é uma outra discussão importante que passa pela regulação das redes. Mas tem muita gente que não quer nem ouvir na regulação das redes, porque acredita exatamente nas fake news distribuídas através das redes de que isso é censura. E você, Josias? A inteligência artificial transforma em utopia esse cenário de sossego cívico que foi preconizado pela Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nessa palestra que nós assistimos aí, um pedaço, né? Afora a ignorância natural, que intoxica naturalmente a atmosfera política eleitoral, há o envenenamento produzido por meio da inteligência artificial. E houve um avanço técnico notável, houve um impressionante barateamento dessas ferramentas de inteligência artificial. Hoje tornou-se absolutamente viável produzir vídeos falsos com aparência muito verossímil e qualquer um pode fazer isso com ferramentas simples ali de ferramentas digitais que dão acesso a essa tecnologia da inteligência artificial, né? O potencial de abuso, desinformação, crimes eleitorais é enorme, né? Houve um uso já desse tipo de ferramenta na eleição da Argentina. Os dois candidatos lá, mais bem postos, o Javier Milei, que ganhou, e o Sérgio Massa, o peronista, que foi derrotado, ambos reconheceram que usaram ferramentas de inteligência artificial para fazer propagandas com declarações falsas um do outro, né? Então, ali foi um liberou geral que, obviamente, interfere no rumo da eleição, né? E aqui no Brasil, hoje, há uma produção farta de vídeos com o Lula, estrelados pelo Lula, vídeos falsos, outros estrelados pelo Bolsonaro. Então, os vídeos estão aí para quem quiser ver nas redes sociais, né? Agora, em 2024, na eleição municipal, o TSE já impôs ali algumas normas muito específicas que foram colocadas de pé para restringir o uso de inteligência artificial. Nada impede. A norma não vai impedir o abuso, mas você tem ali pelo menos um conjunto de regras, né, que pode produzir algum efeito, né? Não dá para deixar ao Deus dará, né? Então tem lá uma série de coisas que foram feitas pelo TSE na eleição, porque o Congresso deveria regular isso, mas o Congresso não faz, porque cada um quer ficar de mãos livres para utilizar essas ferramentas como for mais conveniente, né? Mas
o TSE fez em 2024. Essas normas foram razoáveis, né? Previa, inclusive, retirada rápida de conteúdos falsos das redes sociais, constatada a mentira, constatado que era inverídico, a plataforma que não retirasse estava sujeita a sanções, e tinha ali uma série de regras para utilizar porque você pode também utilizar a ferramenta de inteligência artificial para efeitos não nocivos, né? Você pode e deve utilizar, botando um aviso ali de que se trata de inteligência artificial. Agora, o desafio é grande. Então, essa expressão da Carmen Lúcia, né, de que teremos um cenário de sossego cívico, isso é utopia, não vem sossego por aí, e é bom que o Tribunal Superior Eleitoral se arme, porque a disposição para o uso criminoso da inteligência artificial é ilimitada, essa disposição. Toda certeza. Quero retomar aqui o caso Master com vocês. Falava sobre o Jacques Wagner, a gente puxou esse assunto porque o Wagner foi quem indicou o Lewandowski para o banqueiro Daniel Vorcaro. E Josias, retomando